Vamos seguir esse vídeo 2 daqui e vamos ver o que acontece com esse software, né? Se eu vou conseguir ou não, finalmente, mostrar para vocês o que a gente preparou. Então, vamos lá. Ó, essa equação, ela é uma equação simples. A solução dela é uma solução bastante conhecida. Se você colocar na internet aí, YouTube, ou seja lá o que for, solução do oscilador harmônico, você vai encontrar a solução dessa equação. Na verdade, é dessa daqui, da esquerda, mas ela é totalmente análoga. Minha cara está na frente de novo, né? A equação esquerda que é totalmente análoga àquela outra, né? Então, vamos dar seguimento. Para facilitar um pouco a nossa andada aqui, eu vou dizer o seguinte: a solução daquela EDO, a solução da EDO é dada pelo seguinte: se eu resolver aquela equação diferencial, eu vou encontrar que num circuito LC a carga varia no tempo da seguinte maneira: uma constante vezes o cosseno de ômega zero, é aquele valor que o tempo está do lado, né? 1 sobre LC, ômega zero quadrado, 1 sobre LC, mais uma segunda constante. Note, essa solução ela é dependente de uma constante e de outra constante. E desse parâmetro aqui que não faz diferença, mas no final precisam de duas constantes para que essa equação fique completa. Por que isso acontece? Porque como a gente está de frente, né, nos deparamos com essa aqui, ó, uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, então a solução dela ela é possível ser obtida a menos de duas constantes. Como é que essas constantes ficam determinadas? A partir das condições iniciais do problema. Antes de fazer isso, eu vou dizer a vocês que a solução é essa e, consequentemente, como a corrente é a derivada em relação ao tempo da carga, se eu derivar essa expressão de cima, ó, a constante repete, a derivada do cosseno é menos o seno, como a função cosseno tem um argumento que depende do tempo, aqui, ó, e eu estou derivando em relação ao tempo, então o tempo derivada do cosseno é menos o seno, vezes a derivada do que está dentro, chamada regra da cadeia, né? Então aqui eu escrevo que I em função do tempo pode ser escrito como sendo menos ômega zero vezes essa carga aqui, vezes o seno de ômega zero t mais φ. O que eu posso fazer agora? Então, nós temos duas expressões, duas equações, duas funções horárias, né? Posso chamar assim. São duas funções dependentes do tempo aqui. O software começou a travar novamente. Temos duas funções horárias, que é essa aqui de I, e temos essa outra aqui de Q. E, como eu disse, temos duas constantes a determinar, que é Q e φ. Para isso, a gente precisa definir, vou tentar fazer assim, que eu acho que trava menos um pouco. A gente precisa definir as condições iniciais, e com as condições iniciais, vou escrever aqui quais são elas, desse problema. Eu vou dizer que a carga em T igual a zero, eu vou dizer que a carga está armazenada no capacitor Qzão. Ou vou chamar Q0, sei lá, vamos chamar assim, para não ser esse mesmo que aqui. E a corrente no instante do tempo inicial, eu vou chamar de um valor de zero. Ou seja, o que é que se está nos dizendo aqui? Que é, eu conheço a carga do circuito no início e eu conheço a corrente do circuito no início. Isso aqui são as condições iniciais do meu problema. Dado isso, eu consigo determinar essas constantes em termos desses valores conhecidos no início. Quer ver? Vamos substituir. Nesta equação aqui, ó, se eu botar t igual a zero nessa equação, olha o que eu encontro. Eu encontro que Q0 será igual a Q vezes o cosseno de ômega zero vezes t. Só que eu estou considerando para t igual a zero mais uma face. O que é que isso nos diz? Que esse Q0, que é um valor conhecido, ele é igual a Q vezes o cosseno dessa fase inicial F0. E se eu botar no valor de I o valor zero? Então vai ficar I0 é igual a menos ômega vezes Q vezes o seno de ômega zero em T igual a zero, substituo por zero. Φ, o que é que isso nos dá? Nos dará aqui menos I sobre ômega zero, vocês vão ver porque eu fiz essa troca, né? É igual a Q vezes o seno de φ.
que eu vou fazer então para encontrar o valor de Q e de φ em termos desses valores, dessas condições iniciais? Assim, eu vou elevar ao quadrado cada uma dessas equações e somá-las. Olha o que é que eu vou encontrar aqui. Vou encontrar que Q0 ao quadrado mais esse lado aqui ao quadrado. Vai dar I0 ao quadrado sobre ômega zero. Você pode dizer, ah, esqueceu o menos. Esqueci mesmo. Mas se eu botar ao quadrado, esse menos não vai fazer diferença, né? O lado direito ficou assim, Q quadrado, e vou somar cosseno ao quadrado de φ mais o seno ao quadrado de φ. Nós sabemos que isso aqui é a conhecida relação fundamental da trigonometria, né? O cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. O que é que eu encontrei então? Que essa constante que eu precisei colocar para encontrar a solução da minha equação diferencial, ela é igual a Q0 ao quadrado, que é um valor que eu conheço inicialmente, mais I0, que é o valor da corrente no início, que também é conhecida, dividido por ômega zero, que são os parâmetros desse seu circuito, né? Esse ômega zero depende da indutância do indutor que você colocou e depende da resistência. Então, essa constante ficou determinada. E a outra? A outra é fácil também. A outra constante é o φ. Se eu dividir essa equação por essa, a equação estrela pela equação jogo da velha, o que eu vou encontrar? Esse lado de cá direito, Q com Q cancela, seno sobre cosseno, tangente de φ é igual a esse K, repete a primeira, também isso aqui, né? E multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre Q0. Eu acho que é isso, 1 sobre Q0. E aí, se tangente de φ é isso, então quem é a fase φ que a gente precisa encontrar? É o arco, cuja tangente dará isso aí, menos I0 sobre ômega zero vezes Q0. O que isso está nos dizendo? Que é, veja, foi dada uma equação diferencial para a gente. Foi dada, não, a gente encontrou, né? A partir da lei das malhas, a gente encontrou esta equação diferencial. Eu disse a vocês que a solução dessa equação é dada por isso aqui. Sendo isso verdade, a corrente pode ser encontrada simplesmente derivando a expressão de cima. Chegamos aqui. Se você quiser verificar se essa equação de fato é a resposta, é a solução daquela equação diferencial, o que é que você vai ter que fazer então? Você vai ter que pegar Q, a primeira derivada de Q, a segunda derivada de Q e substituir aqui, ó. Se você botar a segunda derivada de Q e somar com ômega zero ao quadrado vezes o próprio Q, terá que dar zero, senão isso não seria solução. Você pode verificar, fica como exercício. Posso botar como uma questão da lista, né? Verificar que isso aí é verdade, tá certo? Então você vai lá, faz a demonstraçãozinha, é bonitinho, vale a pena. Se a gente não sabe resolver a equação, pelo menos que a gente consiga testar se a solução encontrada é de fato solução da equação, né? E aí a gente consegue encontrar essas chamadas condições, desculpa, a gente consegue encontrar as constantes, né? Essa constante aqui, ó, Q, que foi colocada com a mão, e essa constante φ, que foi colocada com a mão. A gente consegue encontrar ela em termos das condições iniciais. Isso é resolver a equação diferencial e se preocupar com o problema das condições iniciais. Eu vou parar esse vídeo e vou fazer agora uma parte sobre as energias do oscilador, no caso do circuito LC, beleza?